Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre como utilizar um osciloscópio. O objetivo aqui é para alcançar o iniciante e também o técnico que não tem muita experiência no uso desse fantástico instrumento aí que nos ajuda tanto na nossa bancada do dia a dia. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre ondas, introduzir o assunto sobre ondas e depois partir diretamente para mostrar os recursos principais do osciloscópio, como utilizar o osciloscópio da forma mais simples possível. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que é um osciloscópio? Basicamente é um instrumento que apresenta formas de onda para sinais elétricos periódicos ou não. Ok? Você pode ter sinais, ondas, sinais AC, DC, e ele vai mostrar a forma de essa onda, né? Ou seja, como ele varia ao longo do tempo. Ok? Esse é o objetivo principal do osciloscópio. E basicamente o que mais ele mede são ondas, muitas vezes ondas periódicas. E o que é uma onda eu apresento aqui para vocês no quadro, né? Uma onda basicamente é um efeito que perturba um meio, que pode ser um meio físico ou não, ok? Ela é uma oscilação, pode ser periódica ou não, ou seja, pode se repetir aquele mesmo ciclo ao longo do tempo ou não, ok? E ela tem algumas características importantes. Uma delas é a frequência, a outra é o período, a outra é a amplitude, a fase e o comprimento de onda. São as coisas mais importantes. É importante a gente saber isso para poder usar bem o osciloscópio, ok? Frequência medida em hertz. Basicamente é o número de vezes que o ciclo se repete por segundo. Ou seja, se eu tenho essa senoide aqui, essa forma de onda, você vê que ela inicia aqui, termina aqui nesse ponto e ela se repete. Ou seja, o ciclo que eu vou medir é desse ponto a esse ponto, ok? Esse é o ciclo. O número de vezes que ela se repete por segundo vai dar a frequência em hertz, ok? O período, basicamente, é o tempo em segundos desse mesmo percurso. Ou seja, quanto tempo se passou daqui até aqui em segundos. Uma fórmula prática é que a frequência é 1 sobre período, o inverso do período, ok? Período medido em segundos. A amplitude de uma onda de um sinal elétrico é medida em volts, ok? Seria no osciloscópio a altura daqui até aqui. Aqui seria o 0 volts, então aqui seria a amplitude dessa parte da onda aqui, a amplitude chamada amplitude de pico da onda, ok? Ela é medida em volts. Depois a gente entra em mais detalhes sobre essa medida. A fase é o ponto em que ela inicia, é medida em graus. Ela pode iniciar aqui nesse ponto 0, mas se ela iniciar daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, ela vai ter uma fase diferente. Ela inicia num ângulo diferente, portanto, ela vai ser medida em graus. E o comprimento de onda, que basicamente é simbolizado pela letra grega lambda, ela vai ser dada pela fórmula velocidade da luz sobre frequência, ok? Essa seria a distância em metros de um ponto até outro ponto igual da onda. Por exemplo, daqui até aqui, onde a onda se repete. Essa distância aqui dada em metros, ok? E ela é proporcional à frequência, obviamente, né? Inversamente proporcional à frequência, para ser mais exato. C, que é a velocidade da luz, é 300.000 quilômetros por segundo, ok? É a velocidade da luz, é uma constante. A gente usa essa velocidade, bota a frequência em hertz e você vai ter o comprimento de onda em metros, mas aí tem que substituir aqui para metros, ok? Em vez de multiplicar por 1000 aqui para dar metros por segundo. Outra informação importante é com relação às amplitudes, né? Uma amplitude muito conhecida é a tensão de pico, também conhecida como tensão máxima. É a tensão que vai deste ponto até o zero. Okay? Então esse ponto aqui é a tensão máxima. Vamos supor que fosse 12 volts. Okay? Seria a tensão máxima, tensão de pico. A outra
é a tensão pico a pico, que numa onda simétrica ela vai ter aqui menos 12 volts aqui para baixo, né? Então de pico a pico ela teria 24 volts, 12 mais esses 12 aqui, ok? E a média aqui, essa aqui é zero, a linha de zero, ok? E a tensão também RMS, que é muito utilizada, que é a tensão de pico, ou tensão máxima, sobre raiz de 2. Então dá a mesma coisa que a tensão máxima sobre aproximadamente 1,41. Você pega a tensão de pico, divide por 1,41, você tem a tensão RMS daquela onda periódica. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente entra agora direto na utilização do osciloscópio. Vamos lá. Bom, então antigamente os osciloscópios analógicos mais antigos, eles não tinham nenhum tipo de inscrição. Os modelos mais simples mostravam somente o traçado. E como é que a pessoa conseguia medir? Através dessa tela quadriculada que aparece ao fundo. Esses quadrículos ajudavam a fazer a medida tanto de frequência ou período, como de amplitude da onda, ok? Pico e pico a pico. Qualquer outra medida você teria que calcular fora do osciloscópio, ok? Então, como é que funciona a divisão? Lembre, o osciloscópio ele mede nesse sentido, né, no chamado eixo de Y, a amplitude do sinal, ou seja, a grandeza de tensão desse sinal. Quantos volts ele tem em cada momento. Ele está mostrando aqui uma representação do sinal ao longo do tempo. Então, por exemplo, nesse sinal que nós mostramos aí, vou até melhorar ele um pouquinho, você tem aqui, vamos botar assim, começando aqui no centro, a onda que sobe até esse ponto máximo, que seria a tensão de pico, ou tensão máxima, passa pelo 0 volts, chega à tensão mínima e retorna ao zero. Deste ponto 0 até este ponto 0, eu tenho um período, ok? E depois ela se repete e vai se repetindo, porque esta é uma onda chamada periódica. Bom, cada quadrículo desse horizontal, ele mede o tempo, ou seja, o período da onda. E ele é especificado pelo comando horizontal, que eu tenho nessa seção aqui do osciloscópio. Eu determino qual o tempo que vai medir cada quadrinho desse. De modo que, se eu contar os quadrinhos, eu vou saber exatamente qual é o período dessa onda que está aqui. Então, por exemplo, ele me mostra aqui embaixo que o período ajustado é de 50 microsegundos, ok? Se eu alterar o controle aqui na escala horizontal, eu posso botar para 100 microsegundos, para 200, para 500 e por aí vai. Mas eu vou colocar numa forma que eu consiga visualizar bem a onda. Então 50 microsegundos está ok. Como eu tenho aqui 2 quadradinhos até o fim do ciclo, do primeiro ciclo, eu tenho 50 mais 50 microsegundos. Portanto, o período desta onda é 100 microsegundos. 2 quadrinhos. Se fosse uma onda mais alargada, ela teria um tempo maior. Se ela fosse mais exprimida, teria um tempo menor, um período menor. Lembre-se que a frequência é o inverso disso. Então, se eu fizer a conta 1 sobre esse período, eu vou descobrir a frequência dessa onda, ok? Bom, já na posição vertical, eu tenho amplitude. Repare que, vou até ajustar aqui para ficar mais, eu tenho aqui a amplitude, que é medida por esta região, é ajustada por esta região do osciloscópio. Essa região geralmente aqui é a primeira, é o ajuste vertical. E ele também tem um botão de escala, que eu posso aumentar ou diminuir essa escala. Ou seja, eu vou dizer quantos volts tem cada quadrícula aqui na tela. Ele está me dizendo aqui que eu ajustei para 500 milivolts. Isso significa meio volt, né? Então 500 milivolts para cada quadrículo. Como eu tenho 2 quadrículos aqui, eu tenho 1 volt
de tensão de pico desta senoide que aí está. E o pico a pico seria 2 vezes esse valor, 2 volts, daqui até aqui. O que significa 4 quadrinhos desses, né? 1, 2, 3, 4. Dá exatamente 4 vezes meio volt, dá 2 volts pico a pico, ou 1 volt de pico. Portanto, assim a gente consegue medir as tensões, os períodos e as frequências no osciloscópio. Mas um osciloscópio moderno, digital, ele tem um botão aqui, que é o chamado Measure, que se eu pressionar, ele me dá esses valores praticamente todos aqui. Ok? Ele está me dando um período aqui embaixo de 100 microsegundos, que justamente 2 quadrículos, né? Ele está me dando uma amplitude de 2,09 volts, foram aqueles 2 volts que a gente mediu. Ele está me dando Duty Cycle, ele está me dando tempo de subida e outras informações. E se eu pressionar alguns controles aqui, eu posso pedir que ele me mostre todos os parâmetros, ok? Inclusive a frequência, que ele está apontando como 9,92 kHz. Ele está, a tensão RMS 725 mV. Se você colocar a tensão de pico e dividir por 1,41, você vai encontrar esse valor. E alguns outros valores, valor média, valor máximo, valor mínimo, a parte do Duty Cycle, a largura, tempo de subida, tempo de descida, alguns outros aspectos aqui menos relevantes do que os principais, que seriam aí a tensão pico a pico, a tensão de pico, a tensão RMS, a frequência e o período. E voltamos a ter a nossa forma de onda normalmente. Se eu quiser ver um sinal maior ou menor, eu posso mexer na escala vertical. Ou seja, eu vou dizer para ele que cada quadrícula dessa tem mais ou menos volts. Repara, eu vou baixar para 1 volt. Aí é óbvio, a onda reduziu, né? Porque cada quadrícula é 1 volt. Ok? Ou para 2 volts. Ou para 5 volts. Ela vai ficando cada vez menor. Ou, se eu quiser vê-la bem definida, bem grande, aqui já passou, extrapolou a escala da tela, né? Com 200 mV. Então, aqui em 500 mV é o melhor, nesse caso. A mesma coisa aqui, no horizontal. Eu posso ampliar para ver mais detalhe da onda, deixar a onda bem ampla assim. Eu botei em 10 microsegundos cada quadrícula. Aí eu consigo ver um trecho aqui da onda com mais perfeição. Ok? Outros controles também muito importantes. Tanto na seção vertical quanto na seção horizontal, eu tenho o controle de posição. Repare, na posição vertical, eu consigo subir esse traço ou abaixar esse traço. Isso pode ser útil até porque você tem um osciloscópio com 2 canais, você pode precisar ver o segundo canal acima ou abaixo, você pode deslocar. Ou mesmo para traçar uma espécie de uma referência. Agora, se você quer medir um canal só, você bota ele centralizado aqui nessa linha central, que é a linha de 0. Ok? E na posição horizontal, para você ver algum detalhe da onda que você queira puxar mais para a esquerda ou mais para a direita. Existe uma seta aqui em cima em que você centraliza a posição horizontal. Ok? Outra informação importante. Esta última seção aqui do osciloscópio é a seção chamada de trigger. Né? O trigger, basicamente, ele faz o sincronismo de um oscilador interno com a frequência da onda que está sendo mostrada, de modo que ela consiga ficar estática. Ou seja, que a varredura da leitura sincronize com o início da onda, para que ela não fique dançando aqui na tela. Então, eu vou tirar essa onda aqui de trigger, por exemplo, e vocês vão ver como ela ficaria, né? Uma onda dessa maneira, você não consegue medir adequadamente. Então, a solução é você fazer o ajuste do nível do trigger, que é esse botão aqui. Alguns osciloscópios, esse aqui, por exemplo, tem um auto trigger, né, onde ele tenta trigar sozinho. Mas se não for possível, você pode ir no trigger manual. Repara que existe uma linha aqui que mostra o ponto. A partir daqui eu já tenho a onda trigada, porque isso aqui é uma senoide, uma onda fácil de trigar, né? Uma senoide perfeita. Algumas outras formas de onda, você não tem essa facilidade, você precisa ajustar aqui com muito cuidado, às vezes até bem crítico o ajuste, para conseguir parar a onda. Uma outra forma, caso o trigger não seja possível de ser feito, porque a forma de onda
tem vários pontos distintos, né? Ela não é tão simétrica, seria usar o controle de Run Stop, que é esse controle que fica aqui, que você faz um freeze na forma de onda. Eu apertei Run Stop, eu parei a onda, ela não estava trigada, mas ele fez um snapshot, né? Uma foto daquela situação naquele momento. Aí eu posso, inclusive, mexer nas escalas com ela travada e analisar a forma de onda a meu gosto. E depois eu coloco para Run de novo, ele volta a ficar, mesmo que não esteja trigado, você já fez a análise que você queria. O ideal seria ter o trigger bem feito aqui, olha, com a onda parada, ok? Se você precisar sincronizar com uma fonte externa, existe um conector aqui chamado External Trigger, que você injeta um sinal que vai fazer a varredura a partir daquela frequência que você introduziu ali, e não pelo trigger interno do osciloscópio. Isso é útil em algumas situações, ok? Mas para uso básico geral não é necessário. Outra função importantíssima, se você seleciona o canal, ele tem uma função chamada acoplamento. O acoplamento ele pode ser DC ou AC. Por default, o osciloscópio vai tratar sempre o acoplamento DC, em que ele mostra as formas de onda e mostra também os componentes de corrente contínua associadas a essa forma de onda. Imagina que essa forma de onda aqui, ela vem montada em cima de uma DC, uma tensão DC de 5 volts. Então ela não começaria aqui no zero, ela começaria mais acima, como se fosse assim. Por quê? Ela tem uma componente DC que está elevando ela em 5 volts. E ela começa a partir de 5 volts. E ela excursiona ali naquela parte. Se ela for maior, por exemplo, 10 volts, 15 volts, ela pode sumir da tela. Então pode ser interessante que você queira ver só o pedaço de corrente alternada referente a esse sinal. Então o que você faz? Você vem aqui em acoplamento, seleciona a função e aqui você tem DC, AC e GND. GND na verdade ele aterra a ponta de prova e você não consegue ver sinal nenhum. É para marcar uma referência, né? Então você vem aqui e escolhe AC e clica AC. Quando você clica AC, essa forma de onda ela vai descer e vai ficar nesse nível. Ou seja, ela vai vir para o zero, ela vai tirar toda a componente DC que tenha no sinal. Isso é ótimo, por exemplo, para medir ripple de fonte, né? Você tem uma fonte, 12 volts, e nela tem um pequeno sinal que você quase não enxerga, que é o ripple, né? Para ver esse ripple, você tem que excluir a parte DC do sinal. O que ele faz? Ele bota um capacitor em série e mata, deixa passar só o AC e mata completamente o DC. Ok? Faz um desvio desse DC e você só vê o sinal que varia, né, dentro dessa componente. Com isso você consegue diminuir bem a escala vertical e olhar com tranquilidade o ripple, o ruído ou qualquer outro problema, alguma interferência, um problema de sinal que não deveria estar na componente DC e está, embora seja pequeno, você consegue ver no osciloscópio usando esse acoplamento diferenciado. Mas para as medidas normais, você deve manter aqui sempre em DC, ok? Uma outra função muito importante é a função de medida usando cursores. Você pode querer medir aqui dentro da onda tempos que não estão, a partir de certos pontos aqui que não estão definidos na tela. Então você usa a função cursor, que é esse botão aqui embaixo. A maior parte dos osciloscópios digitais tem essa função. Pressionando aqui o botão cursor, você vai ter algumas opções: tempo, tensão e tracking. Bom, depende do que você vai querer medir. Vamos para tensão. Ele vai colocar em tensão 2 cursores horizontais. Então eu vou puxar esse cursor aqui embaixo até uma certa posição. Por exemplo, eu quero medir daqui, e quando estiver na posição eu pressiono o botão e baixo o outro cursor até aqui. Ele está medindo um ΔV, ou seja, uma variação de tensão de 1.02 volts daqui até aqui. Ou seja, eu vejo a variação de tensão
nessa posição aqui horizontal. Agora, mudando o cursor, a gente bota o cursor aqui novamente, escolhe o tipo de cursor para tempo. Aí ó, ele vai gerar 2 traços verticais e eu vou marcar para saber qual é o tempo que tem na onda desse ponto. Clico aqui, trago o outro cursor até esse ponto aqui, por exemplo. Daqui até aqui. Ele mediu o tempo ΔT 214 microsegundos, ok? E a terceira opção de cursor é o tracking, em que ele faz a medida de um lado, mas ele mostra a variação do outro, proporcional, na vertical. Então eu vou escolher daqui, por exemplo, até aqui, ó. Até aqui, daqui até aqui. Ele me dá um ΔT e me dá um ΔV também. O que variou daqui até aqui, tanto num sentido quanto no outro. Então foram 352 microsegundos de variação de tempo e 280 milivolts de variação de tensão. Ok, pessoal? É muito útil isso quando você precisa verificar uma forma de onda, não precisa até mais complexa. Você pode medir aqui, ó, uma onda mais complexa ou uma onda quadrada, uma onda triangular, uma onda senoidal, que são as ondas mais tradicionais, ok? Com a utilização do cursor. Essa função, como eu já disse, está disponível na maior parte dos osciloscópios digitais. Bom, outra coisa importante é a ponta de prova, né? A ponta de prova do osciloscópio, ela tem, em geral, uma garra jacaré, que vai fazer a parte do terra dela, e a ponta de prova, geralmente um ganchinho, ou se você extrair essa parte aqui, uma ponta dessa forma, ok? Para você ir no circuito e fazer a medição. Importante também que muitas delas têm um atenuador. Aqui está marcando 1x, ou seja, sem atenuação. Se eu quiser atenuar o sinal, eu posso botar 10x e ela vai trazer esse sinal para 1/10 do sinal original, ok? Isso pode ser importante quando a gente trabalhar com tensões mais elevadas e você quiser aumentar a escala de alcance do osciloscópio usando 10x. Mas você tem que avisar lá na configuração do osciloscópio que você está usando uma ponta em 10x também. Uma situação importante da ponta de prova é o ajuste, a calibração dela. Esse aqui, no caso, é aqui, bem na entrada. Algumas pontas de prova tem na própria ponta, ok? E você vai ajustar esse trim da seguinte maneira. Primeiro deixa eu desconectar esse sinal aqui, ligar o canal 2 e nós vamos conectar aqui onde ele tem um gerador interno que gera 1 kHz com 3 volts de amplitude. Então a gente coloca aqui a terra e você vê aqui a forma de onda está quadradinha. Quando você ajusta aqui, você precisa fazer com que esses pontos fiquem paralelos um ao outro aqui, sem ondulações ou sem bicos, ok? Isso vai garantir que ela tenha uma boa resposta em frequência. Repara que são 3 volts, tem 3 quadrículas aqui, que é exatamente, eu estou na escala de 1 volt, né? Então 3 volts, e eles estão paralelos, significa que ela está ajustada. Se não tivesse, eu ia usar uma pequena chave de fenda aqui e ajustar internamente para que ele alinhasse aquele valor. Esse é um dos poucos ajustes que você faz no osciloscópio, ok? Existe um outro geral também, que é uma autocalibração, pode ser feita de tempos em tempos e a forma de fazer varia de equipamento para equipamento, geralmente está especificado no próprio manual do osciloscópio. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar, eu espero que tenha ficado claro essa explicação sobre o osciloscópio. Basicamente, o osciloscópio moderno hoje, do tipo digital, ele vem com 2 canais. É importante ter 2 canais para fazer medidas comparativas de entrada e saída, por exemplo, de sinais. Você faz medições de forma de onda que estão limitadas à frequência de banda passante do osciloscópio. Esse aqui, por exemplo, é um modelo de 100 MHz, há modelos de 50, de 25, de 200, de 500 e por aí vai. O preço dele é proporcional normalmente a essa banda passante, ok? Além também da taxa de amostragem dele, que é a forma com que ele digitaliza o sinal. Quanto maior esse valor, melhor, ok? Você mede
não só amplitude, como frequência, como período, entre outras funções. Existem algumas funções matemáticas também muito interessantes que entre dois canais fazem algumas operações do tipo soma, diferença, entre outras. Inclusive a famosa FFT que eu já comentei aí em um outro vídeo, ok? Bom, o que mais? Os ajustes básicos são os ajustes de escala vertical, posição vertical, escala horizontal, posição horizontal e trigger. Você sabendo operar essas três áreas aqui de ajustes no osciloscópio, você consegue visualizar praticamente qualquer forma de onda dentro dos limites do seu equipamento, ok? Tomar cuidado para começar sempre com uma escala vertical de valor elevado, né? Botar uma tensão elevada caso você não saiba qual a amplitude que você vai estar medindo. E claro, dentro dos limites de tensão do osciloscópio. Você tem que ver qual é, pelo manual, qual o limite de amplitude máxima que ele consegue medir. Não meça ou evite medir formas de onda diretamente na tomada. Os osciloscópios não são isolados, a sua grande maioria, né? São pouquíssimos os modelos que têm os canais isolados. E isso, o que acontece? Quando o osciloscópio está aterrado diretamente no terra, da tomada, ele coloca esse ground aqui das pontas de prova diretamente no terra. E se você for medir a tomada e inverter a garra, da ponta de prova diretamente lá, você pode fazer um curto-circuito que vai certamente derreter a sua ponta de prova e queimar os circuitos de entrada do osciloscópio. Portanto, não é recomendável, a não ser que você tenha um transformador isolador ou ainda que você não conecte o pino terra do osciloscópio, o que não é muito recomendável, né? Por conta da segurança do usuário. Ou ainda que você identifique bem quem é o terra, o neutro e a fase de onde você está fazendo a medição. Ou seja, não é impossível medir, mas é bom ter muito cuidado, senão você pode perder um equipamento valioso por uma medida mal feita na tomada. Prefira sempre fazer medidas em equipamentos isolados, que tenham transformador de isolamento, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem bastante, treinem no equipamento. Se não tiverem um osciloscópio, treinem na empresa onde trabalham, na escola, na faculdade. Procurem fazer alguns testes com forma de onda e manipulem as escalas, diversas escalas e funções para pegar a prática no uso do equipamento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem no like. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.